Seja bem-vindo ao Trade Mais, aqui quem fala é o Diego Ruas e eu vou dar início à nova série do canal chamada Do Zero ao Operador de Mercado. Então essa nova série aqui do canal, ela vai ajudar tanto as pessoas mais leigas, que nunca fizeram uma operação no mercado, nunca estudaram análise técnica, e as pessoas mais avançadas que já tiveram algum contato com análise técnica, com certeza vão aprender mais olhando essa nova série aqui do canal. Então se você quer aprender a investir no mercado financeiro, a operar no mercado, tudo começa aqui, nesse vídeo aqui. Tudo começa aqui. O Candlestick, que é a linguagem do preço. O que ele nos fala? Vamos aprender agora. Então, o que é o Candlestick? Para que ele serve? O Candlestick é uma vela. Ele representa a movimentação do preço em um determinado período de tempo. Aqui, por exemplo, nós temos um gráfico semanal. Então, cada vela desta aqui é uma semana em um determinado ano. Quando a gente chega próximo dela, nós temos o resumo. Qual é esse resumo? Nós temos a data da vela. Essa foi a semana que começou no dia 20/1 de 2025. Esse candle foi a abertura do candle. Essa aqui foi uma semana depois. Foi dia 27/1 de 2025. Então, o candle é apenas uma vela que demonstra a movimentação do preço em um determinado período de tempo, seja uma semana, 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 mês, 1 dia. Você escolhe o determinado período de tempo que você quer e você vai analisar o candlestick daquele período de tempo que você escolheu. Aí lembrando, pessoal, qualquer dúvida vocês podem perguntar aí nos comentários, podem tirar a dúvida que eu vou responder, podem mandar nas outras plataformas também, é Trade Mais, podem mandar lá que eu respondo nas mensagens, lá na caixa de mensagens, podem mandar suas dúvidas que eu vou responder tudo, tá? E não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, fazer os comentários de vocês, ativar as notificações para sempre receber essa série aqui, muito importante, tá? E vamos lá. Pessoal, muito importante lembrar, esse é o gráfico do Profit, esse é um gráfico que está no Profit, ele tem os candles, todas as plataformas vão ter o mesmo gráfico de determinado ativo, eles vão estar iguais, tá? O gráfico pode ter em outros lugares, como o TradingView, né? Você abre o TradingView, vai ter o gráfico, e o gráfico vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada, tá? É só uma questão que esse gráfico do Profit eu posso operar, esse gráfico do TradingView também pode ser operado, tá? Mas é só para vocês entenderem que aqui no canal eu uso diferentes gráficos, às vezes eu uso um gráfico que a cor pode estar diferente, mas é tudo a mesma coisa, tá? Eu posso ter uma conta em outra corretora e ela trabalhar com outra plataforma e eu tenho que usar outro gráfico. Mas nada muda, o ativo é o mesmo, o gráfico é sempre o mesmo. E é isso, isso não importa, tá? A sua conta, a corretora que você utiliza, não importa, o gráfico sempre vai ser o mesmo. Aqui no meu gráfico, eu tenho duas coisas, eu tenho as barras pretas e brancas. Gráfico de outra pessoa pode estar em azul e vermelho, o azul identificando a alta, geralmente, né? O vermelho com a cor forte, o pessoal geralmente identifica a baixa. Tem gente que usa a cor verde para identificar a alta, tem gente que usa a vermelha para identificar a baixa. Eu gosto de botar a branca e a preta. A branca vai indicar que a barra é de alta e a preta vai indicar que a barra é de baixa. Eu gosto assim. Eu escolhi desse jeito para o meu gráfico, já usei outras cores também, mas é só para vocês entenderem que no meu gráfico a barra branca é a barra de alta e a barra preta é a barra de baixa. Agora nós vamos para a anatomia do candle, vamos para falar sobre o corpo do candle. Então, nós aqui observamos que temos um candle, quando a gente, sem clicar, quando a gente só aproxima dele, nós temos o resumo do candle. Ou seja, nós temos a abertura do candle, que está escrito aqui, que foi em 23,35, deste candle que está o cursor. A máxima dele foi em 24,59, a mínima foi em 23,30 e o fechamento dele foi a 24,45. Então, olha quantas informações nós temos só em uma barra. Por isso eu adoro a análise técnica, porque a análise técnica ela me mostra várias informações
que quem não está olhando o gráfico não sabe. A pessoa tem que pesquisar por fora. E aqui eu tenho a informação deste candle nesse dia. Se eu quiser olhar um candle de 10 anos atrás, de 50 anos atrás, eu consigo ter a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima desse candle. Então isso é fantástico, porque eu consigo ter essa informação em um gráfico de 70 anos atrás. Então isso é muito importante. Por isso que eu defendo muito a análise técnica, porque são informações que ninguém tem. Ninguém tem. Onde vai achar uma informação dessa? Usando apenas o fundamento para comprar uma ação. Você não vai achar. Agora então que nós vimos a anatomia do candle, vou abrir aqui o candle e a gente vai falar o que é um candle de alta e o que é um candle de baixa. Vou pegar a minha régua aqui. Um candle de alta é quando ele fecha acima do candle anterior. Aí faz um candle de alta, que no meu caso é o branco. Então, este candle aqui, ele fechou em um valor acima do que o candle anterior. Por quê? O candle anterior, ele tem uma máxima que é aqui, ó. É este candle, a gente está observando esse candle. Aí ele tem uma máxima que está aqui, ó. Tá vendo? A pontinha dele está exatamente 23,54. E a mínima dele está aqui. São esses cabelinhos no candle. A mínima dele está em 22,96, tá? A abertura dele, a gente tem que ver aqui, porque é um gráfico semanal, né? Mas em gráficos de um time frame menor, a abertura geralmente sempre é onde o outro candle anterior vai fechar. Aqui foi diferente, né? Mas geralmente em time frames menores, a abertura do outro candle pode também não acontecer, mas a abertura do candle seguinte é exatamente onde o outro fechou. Aqui a abertura dele é bom a gente olhar no gráfico, tá? Mas o fechamento dele é acima do candle anterior, porque o candle anterior fechou aqui. O candle anterior fechou aqui onde está a linha, em 22,86. O candle, esse candle aqui que a gente está observando, fechou acima, por isso que ele é branco. Olha o candle, esse candle grande aqui. Em relação ao candle anterior, ele fechou acima, então ele é branco também. E o candle, esse candle aqui, ele fechou ainda mais acima ainda do que desse candle aqui. Porque esse candle fechou aqui, ó. Esse candle fechou aqui em 22,42. A máxima dele é aqui, em 24,60. E a mínima dele é aqui, ó. Tá vendo? Tem um pontinho nele aqui. Tem um pontinho embaixo que identifica a mínima. A mínima é em 23,27. Tá? Esse candle, ele já abriu por aqui, por esses números aqui, e fechou aqui. Fechou acima. Então é candle branco. O próximo também. O próximo ele abriu basicamente aqui também. Ó, esse candle aqui abriu aqui e ele fechou aqui. Então ele está acima do anterior. Então é barra branca. Tá? Aí continuou fazendo isso. Olha aqui, ó, ele veio até essa máxima, a máxima dele, ó, é o cabelinho aqui, ó, em 27,1, mas ele não fechou aqui, essa é a máxima, ele fechou aqui. Aí o próximo abriu, fechou ainda um pouco acima, um pouquinho acima, tá? Tendo máximas e mínimas, e ele fechou um pouco acima, tá? Aí o outro fechou mais acima ainda, aí este candle abriu, fechou abaixo, pronto. Porque o fechamento desse foi aqui. O fechamento desse foi aqui, onde está o cursor. E esse abriu e fechou aqui. Então é barra branca, barra preta. Por quê? Porque o candle fechou abaixo do fechamento anterior. Barra preta. Olha esse candle aqui. Esse pequeno candle aqui, ó, que está o cursor. Ele fechou aqui. Ele é um candle de alta, ele fechou em 29,02. O próximo candle abriu e fechou abaixo. Por isso que ele é preto. Por isso que o candle é preto. Ele teve um fechamento mais baixo do que o fechamento anterior. Olha esse candle, olha que pancada para baixo que teve no Banco do Brasil, tá? No gráfico semanal. Se a gente vir aqui, a gente pode botar um gráfico diário. Ó, olha o gráfico diário, ó. O gráfico diário. Nós temos o gráfico diário. Cada candle desse aqui é um dia. Ó. Esse candle aqui é o dia 9. E esse vai ser o dia 10. Dia 10 do 7. 9 do 7. Cada candle é um dia. E
uma coisa que é muito interessante é que mesmo a gente colocando um gráfico em time frame é o tempo, time frame são esses tempos aqui, chamados de time frames. Se a gente coloca um gráfico de 60 minutos, um gráfico diário, um gráfico semanal, nós não conseguimos identificar se aquele gráfico é semanal, se é diário, se ele é de 10 minutos. Alguns ativos até que dá para ver se o gráfico é um time frame menor, mas na prática, a maioria dos gráficos, você bota um time frame, você não consegue identificar por meio da observação das velas se aquele gráfico é de 5 minutos, se ele é de 15 minutos ou se ele é de uma semana. Você não consegue identificar. Isso é muito interessante, porque o gráfico ele dá a leitura para a gente do preço, mas a gente não consegue identificar, sem olhar aqui, em qual time frame está. Eu vou botar um gráfico de uma semana agora, de novo. Eu vou botar o gráfico de 5 minutos. Olha. Esse aqui já dá para identificar. Um gráfico, geralmente, quando tem muitos ruídos assim, muitos cabelinhos, geralmente são gráficos de time frames menores. Tá vendo? Olha esse gráfico. Não é meio esquisito? É meio esquisito. É meio esquisito, sim. Aí a gente bota um gráfico de 30 minutos. Já é diferente, tá vendo? Já é um gráfico diferente. Já é mais difícil de identificar. Isso ocorreu aqui porque um gráfico de 5 minutos não tem muitos negócios. Aí é um gráfico que ele vai oscilar mais, entendeu? Por isso que ele faz, geralmente tem vários cabelinhos, várias máximas, várias mínimas. A diferença é gritante. Mas quando a gente coloca, por exemplo, nos Estados Unidos, um mercado que tem mais negociação, a gente não consegue identificar um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 10 minutos. Vamos colocar aqui no TradingView, um gráfico de 5 minutos. Vamos ver, esse aqui estava uma semana, tá? Vamos botar o de 5 minutos. É um gráfico com menos ruído, porque tem mais negociação, tem mais negócio sendo feito. Estados Unidos é gigantesco. A gente já não consegue nos Estados Unidos identificar se esse gráfico é de uma semana, se ele é de 5 minutos. Tá 5 minutos aqui, tá vendo? Já é um gráfico diferente do Brasil. O Brasil tem menos negócio, né? Então é isso que eu quero que vocês saibam. O gráfico, ele nos diz 4 informações importantes: abertura, fechamento, máxima, mínima. Essas são as principais informações de um gráfico, de uma barra, de cada barra. Cada barra vai ter essas 4 informações, tá? Então nós temos aqui um gráfico do Banco do Brasil em 60 minutos. Você já vê que no Banco do Brasil um gráfico em 60 minutos, eu não consigo falar, só colocando o gráfico aqui, sem mostrar o tempo, eu não consigo dizer que esse gráfico é semanal, se é diário, se é de 5 minutos, eu não consigo identificar, porque é gráfico, são velas, tá? E a gente pode olhar que essa vela aqui, ela é preta, essa vela aqui é preta, porém, olha que loucura, mesmo ela sendo preta aqui, ela fechou aqui, tá? E olha, esta vela branca aqui, olha que diferente, foi muito bom esse exemplo. Porque essa barra aqui anterior, ela fechou aqui. Ela fechou abaixo da anterior. Uma barra preta, porque caiu. O mercado caiu mais um pouco. Aí essa daqui, ela abriu e fechou abaixo. Tudo bem. Essa aqui, olha essa barra. Essa barra, ela veio até aqui. Ela chegou a cair até aqui, que é a mínima. A mínima nesse cabelinho aqui é a mínima. Ela veio até aqui. E depois ela subiu. Ou seja, o gráfico, ele me mostrou, apenas observando essa barra, que ela abriu no preço que fechou aqui, porque essa barra fechou aqui, no 21,39. Essa abriu, ela chegou a cair pra caramba, vindo até aqui, no 21,17, e ela fechou acima. Então ela é uma barra branca. Olha que legal esse exemplo. É uma barra que ela abriu, caiu pra caramba, mas ela conseguiu fechar acima. Então, mesmo assim, ela é branca. Porque ela fechou acima desta barra aqui. Porque esta barra aqui, ela fechou aqui. E essa fechou aqui. Então, é branca. Tá vendo? Muito legal esse exemplo. Que bom que eu achei. E isso
você olha e vê, cara, quantas informações nós temos apenas observando uma única barra. Pessoal, sério, se vocês não entenderam, pô, deixa aí no comentário. Eu estou tentando explicar da melhor forma tranquila de aprender, tá? E qualquer coisa vocês podem perguntar aí que eu vou responder. Podem me mandar exemplo, podem mandar foto de exemplo de gráfico, qualquer dúvida, qualquer foto que vocês me mandarem de gráfico, eu posso observar e eu vou tirar sua dúvida, tá? Vamos agora para mais uma observação aqui no gráfico. Vou demonstrar mais uma barra por aqui. Vamos procurar uma barra aqui. Olha essa barra aqui, ó. Vamos observar essas 3 barras aqui, ó. Essa e essa, tá? Essa barra daqui, ela abriu e fechou abaixo. Por quê? Porque essa aqui fechou aqui. Esta barra branca fechou aqui. E essa abriu e fechou abaixo, então ela é preta. Essa daqui, ela teve uma abertura e fechou abaixo, então ela é preta. Ela fechou abaixo dessa daqui. Aí essa já abriu, poxa, com pancada para cima. Ela fechou aqui, ó. Teve sua máxima aqui, teve sua mínima aqui e fechou só aqui. A próxima abriu basicamente aqui e fechou abaixo, então ela é preta. Entendeu? Então, eu acho que já deu para explicar bem, né? É um conteúdo tranquilo para a gente começar, para vocês entenderem o início do gráfico, observação do gráfico, porque isso é de extrema importância para a gente fazer os nossos investimentos, para a gente ter os nossos dados do ativo, para ver como ele está se comportando, tá? O próximo vídeo eu vou fazer sobre um outro conteúdo, acredito que seja sobre a tendência, né, que é o conjunto de barras. O conjunto de barras forma uma tendência. Eu vou explicar direitinho para vocês como é que funciona isso, tá? Então a gente vai progredindo aos poucos, que vocês vão entender tudo, tá bom? Então já deixa seu like aí, ativa o sininho das notificações, qualquer dúvida respondo para vocês, tá? E forte abraço aí para vocês.